eu pesquiso bastante, né? Eu gosto, porque como eu me coloco na posição de trabalhador do Cristo, eu sempre falo, Jesus, estou teu serviço. Me inspira, me dê força, coragem, para que eu possa fazer por minhas limitações, que nós não somos. Eu, por exemplo, não sou assim nenhuma sumidade, mas eu me esforço em tentar representar as palavras de Jesus aqui na terra. Então eu peço sempre que Ele me inspire, que Ele me dê coragem, desperte as coisas que a gente estuda, as coisas que a gente lê, para que a gente possa influenciar os corações. É isso que eu sempre peço a Jesus. Então, o Cristo Consolador, no capítulo 6, fala das provas escolhidas. Ele fala assim, a vida, a encarnação, é uma prova buscada. O Espírito de Verdade fala, a gente tem que realmente pesquisar essas coisas, porque o Evangelho, ele é uma coisa extraordinária. Quanto mais você lê, mais você entende as coisas. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem que você conhece no mundo que pode falar isso para bilhões de pessoas? Vem para mim que eu te ajudo. Vem para mim que eu te alivio o sofrimento. Só Jesus. Agora, a gente tem que entender que essa, vinde a mim os que sofrem, estão com problemas, que eu alivio, não são aqueles problemas criados pela nossa, digamos assim, a nossa inferioridade. São os problemas escolhidos pelas nossas provas. Essa pode procurar que tem alívio. Então, quando ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, com problemas que eu alivio, tá? É uma, digamos assim, é um convite muito sério, porque é preciso ter um espírito como Jesus para falar isso, que meu jugo é leve, quer dizer, meu fardo é leve, meu jugo é suave. O que é que ele quis dizer com isso? Assim, aí eu fico raciocinando. Digamos que a gente aparece uma enfermidade na nossa vida, tá? Começa, aí você procura um médico e ele vai examinar, olha, você está com um probleminha aqui, nós vamos colher material, fazer uma biópsia e descobre que é um câncer de pele, coisa assim. Então você vai ter que tratar, fazer quimioterapia, radioterapia, vai tomar essa medicação, vai fazer essa dieta para a gente curar essa enfermidade. Por acaso o médico censurou a doença? Não. Por acaso o médico ficou revoltado porque ele apareceu doente? Não. É o que Jesus faz. Jesus não se revolta com o nosso sofrimento. Por isso que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quer ficar curado? Eu te dou a dica. Quer ficar curado? É que pratique a lei de amor e caridade. Esse é o fardo que Jesus dá. Procure praticar a lei de Deus, de amor ao próximo, de perdão, de fraternidade, que você vai se curar. Essa é a missão que ele dá, é a cobrança que ele faz. Então, e eles fazem aqui, olha, estou te falando mais, a doutrina espírita, ela não precisou, Jesus não precisou nem de trazer os exemplos dos profetas, daqueles que viveram há 2.000, 3.000 anos atrás. Está te dando exemplo dos que viveram aqui com vocês. Aqueles espíritos que viveram contemporâneos da sua vida. Eles vieram para te dizer quantos espíritos que viveram com a gente que dão testemunhos, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, quantos deles que vêm nos dizer, olha, o caminho é esse, eu estou aqui para dar testemunho. E a gente tem que acreditar nisso, a gente acredita nisso. Então, quando você está doente, você procura o médico. E quando você está doente da alma, você procura quem? Jesus. E ele fala aqui, ó, no Cristo Consolador no século, eu sou o grande médico das almas. Quando nós estamos com problemas espirituais, nós procuramos o médico das almas, que é Jesus. Vinde a mim que eu vos curo. Vinde a mim que eu resolvo o seu problema. Então está aqui, ó, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Essa é a proposta que a gente tem que seguir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Isso é uma leitura que a gente tem que fazer todo dia de cabeceira. Porque ele fala assim, olha, eu vim de outros tempos trazer agora o que Jesus não pôde naquela época explicar. Então, no estudo de hoje,
que fala da escolha das provas, todos nós escolhemos nossas provas. E a primeira, olha só o que acontece. A primeira questão, que é a questão 258, ele fala o seguinte: quando estamos no mundo espiritual, quando estamos lá, antes de começar uma nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucede no curso da sua vida terrena? Sabe o que vai acontecer? Ele fala assim: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque a maioria de nós, pouquíssimos, escolhe uma prova específica. Nós escolhemos uma prova relativa aos nossos erros, as nossas coisas pendências. Pouquíssimos espíritos escolhem provas específicas, caso de Jesus, e outros tipos, outros mais assim. Nós não estamos ainda nessa condição de escolher provas específicas, e sim relativa. Ele fala assim: olha, ele próprio escolhe o gênero de prova, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então a gente usa o livre-arbítrio lá também. Nós não usamos o livre-arbítrio só aqui, nós usamos lá. Tanto é que ele fala assim: você escolhe o gênero de prova. Aí ele continua. E outra coisa, essa questão 258, ela está explicada lá na frente, na 872. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Essa primeira questão, ela está explicada no livre-arbítrio, a escolha das provas, na 872. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Questão 872. E ele explica essa questão lá. Ele fala assim: olha, a questão é um resumo teórico do móvel das ações humanas. E ele fala assim: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias. Então a questão 102 explica aquela lá. Então olha só, o que acontece? Nós escolhemos as provas porque temos que passar, porque nós temos os nossos débitos e nós temos que quitar. Todo o bem que a gente faz e todo o mal que a gente faz fica registrado. Jesus dizia: todo o bem que você fizer e todo o mal, ele vem multiplicado por 30, 60 e 90 vezes. Eu tenho uma amiga que fala assim: não se preocupe com o que você recebe, se preocupe com o que você dá, com o que você julga, porque vai voltar para você multiplicado. Então é a lei de retorno. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que, principalmente nós que somos espíritas, porque nós conhecemos, nós sabemos. E Jesus falou o quê? Quanto mais você tem conhecimento, mais você será cobrado. Não é isso? Não é isso mesmo? Pois bem, vamos lá. Aí ele continua perguntando: então, não é Deus que nos dá castigo? Não é Deus que coloca os obstáculos na nossa vida? A pergunta é essa. Ele fala assim: não, Deus não estabeleceu todas as leis que existem no universo? Sim, mas Deus, tudo que acontece no universo é permitido por Deus, mas Deus não escolhe alguém para sofrer. Deus não escolhe: olha, você vai passar por isso, por isso, por isso. Nós escolhemos a nossa vida do jeito que a gente achar melhor. Aí ele continua aqui: do fato de pertencer então ao espírito a escolha das provas, do gênero de provas, porque é gênero. Por exemplo, aquele que viveu uma vida de assalto, de roubo, uma pessoa que viveu fazendo coisa errada, e chega no plano espiritual, Jesus, porque lá ele descobre tudo, né? E faz assim: nossa, eu estraguei minha vida, e agora, o que eu faço? Tem que reparar, tem que reparar.
que é que eu faço? Você vai viver numa família, vou te colocar numa família, onde realmente essas pessoas são de má vida, e você vai ter que resistir. Vou te colocar no meio, onde você tem que provar que você não cai, que você não vai, porque se você cair, aí vai ser muito pior para você. Então é um gênero, e você tem que resistir. É o que ele fala aqui, ó. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Dado ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes atos trouxerem. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo aquele que vive no crime, ele sabe. Mas ele erra porque quer. Ele acha conveniente errar. E depois as consequências são terríveis, né? São terríveis. Tem que escolher, e para poder caminhar não tem outro jeito. Fica gravado aquele crime, e você tem que reparar. Não tem jeito. Porque Deus quer todos nós, o quê? Espíritos livres do mal. Jesus disse, Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Então nós temos que matar isso dentro de nós. Aí por aqui, ó. Outra questão aqui. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Porque é colocado você no ambiente onde você errou, para que você possa resistir. Então como pode o espírito escolher viver entre gente de má vida? Aí ele fala assim, ó, forçoso é que seja posto no meio, onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o destino daqueles erros que ele cometeu. Então é preciso ele colocar naquele meio para que ele resista. Senão eu vou fazer uma coisa errada hoje, vou sair para assaltar. Vamos embora? Não pode ir, me esquece. Você vai resistir. Aí eles chegam com dinheiro, aí eles chegam com um carro novo, com motos, que acontece, a gente sabe, e ele, não participo disso. Eu quero ter minha consciência tranquila. Então ele vai vencer as dificuldades. Ele vai sair dessa vida sem carregar mais esses crimes que atrapalharam a vida dele. Aí vai assim, como o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas pautas. Tem uma passagem no livro de André Luiz, Ação e Reação, que fala exatamente sobre isso. Existiam dois jovens numa colônia espiritual que já estavam há anos e anos, e eles vendo todos os outros seus amigos evoluindo, passando de uma categoria para outra, e eles não acontecia nada com eles, eles começaram a ficar preocupados. E eles foram até o mentor, está lá no livro Ação e Reação. E ele fala assim, o que acontece conosco, que a gente não consegue. Aí o mentor falou assim, olha, vocês têm um débito. Há 400 anos atrás, vocês numa dessas guerras que existia muito, nossa Idade Média, vocês lançaram o inimigo da torre, lá de cima, e eles se espatifou. Vocês estão com esse débito, enquanto não quitar. Aí, como é que a gente faz? Olha, vocês têm opção, vocês podem escolher. Vir numa situação de salvar vidas, na medicina, um bombeiro, um salva-vidas. Ou vocês sofrerem a prova que vocês fizeram ele passar. Eles resolveram passar pelo mesmo problema que eles fizeram, porque eles disseram assim, não, eu quero me livrar imediatamente disso, e eu só vou me livrar se eu passar pela mesma coisa que eu fiz o outro passar. Vocês querem isso? Estão preparados? Estão. Então tá bom. Aí eles encarnaram no Brasil, eles passaram os dois para a aeronáutica, eles foram pilotos de aviação, e num voo de treinamento o avião caiu, os dois se espatifaram. Morreram do mesmo jeito que morreu o outro lá que eles empurraram da torre. Se livraram. Porque eles tinham na mente deles que eles tinham que passar por isso, para se limpar. Eles achavam que se eles salvassem vidas, ainda ficava aquela mágoa, aquela mancha, assim. E eles achavam, não, nós temos que passar pelo mesmo problema, porque dessa forma a gente se livra dessa marca ruim que ficou na nossa vida. Isso aconteceu. Voltaram
quite com a lei e aí seguir a sua evolução. Então, as provas que a gente passa na vida, todas elas têm sentido. É óbvio que aqueles espíritos mais evoluídos, eles vão passar por provas mais duras. Eu contei para vocês aqui uma historinha do Chico, que ele, quando começou lá em Uberaba, ele passava na frente de uma loja e naquela época, então, ele era xingado de demônio, você está estragando a nossa vida. E ele contava que a princípio ele ficou revoltado, não é isso? Não foi isso a história? Mas depois ele foi amadurecendo e falou assim: Deus do céu, coisa boa, porque eu estou sendo testado na prova da paciência, eu estou testado na prova do perdão, e isso está me elevando muito, e eu agradeço esse senhor que todo dia me xinga, porque ele está me testando, e eu estou passando na prova, Então sabe por que a gente falha muito nas nossas missões, nas nossas tarefas na Terra? Segundo o Divaldo, ele fala que é o que falta nas nossas escolhas das provas, o que falha muito, é porque nós temos um problema sério de não saber servir. Não saber servir. Quando a gente tiver na nossa consciência esse dever de servir o próximo, as nossas provas vão ser muito mais fáceis, porque eu falei para vocês, já me aconteceu coisas terríveis na minha vida, mas eu coloquei de um tempo para cá, depois que conheci a doutrina espírita, eu falei assim: se eu estou passando por isso é porque eu precisava passar. Eu precisava passar, eu tinha esse débito que eu precisava limpar. Então eu não levo as coisas eu não fico com ódio de ninguém, eu já passei por problemas, já tive uma sociedade que faliu, o cara me levou tudo, entendeu? Hoje em dia eu conto isso só para contar, nem lembro desse cara, nem lembro dele, que ele fez um monte de coisa errada, ainda deixou um rastro de ações na justiça trabalhista que a gente teve que resolver. Eu só conto isso para exemplo. Esqueci, não lembro nada. Eu falo assim: eu devo ter feito alguém passar por isso que eu estou passando. Isso eu esqueço. Isso eu deixo passar. Isso vai embora. Então, quando o Chico passava por lá que era xingado, a princípio ele se revoltou, mas depois ele falou assim: meu Deus do céu, isso é um teste. Estou sendo testado na minha paciência, na minha resignação. Porque as nossas encarnações, a gente sabe que nós temos todas as sementes das virtudes, mas numa encarnação só não dá para desenvolver todas elas. A gente vem numa para desenvolver a paciência, na outra a gente vem para desenvolver o perdão, a resignação, entendeu? A paciência na pobreza ou na riqueza. Cada encarnação a gente desenvolve uma virtude. Não tem condição de a gente desenvolver todas, é impossível. Mas se você colocar nas suas encarnações o sentimento de servir, você vai vencer todas. Todas. Você vê como é que é. Você lembra quando aquela passagem de Jesus? Marcos 20, de 20 a 28. Quando chegou aquela senhora com os 2 filhos, falou para Jesus: Jesus, quando você voltar para o reino dos céus, eu quero que meus filhos sentem uma à sua direita e uma à sua esquerda. E o que é que Jesus respondeu? Não é assim não, filho. Não sou eu que determino. Isso é conquista do Espírito. E outra coisa, esses seus filhos têm condição de beber o mesmo cálice que eu vou beber? Seus filhos já têm condição de passar o que eu vou passar? Não é dessa forma, isso é conquista. E ele fala assim: isso é seguindo a lei de Deus, fazendo as coisas que Deus determina, que você vai evoluir, que você vai crescer, vai chegar no lugar que eu estou. Mas isso é um trabalho que cada um tem que fazer individualmente. E ele continua falando assim: olha só, você quer ser grande no reino dos céus? Para você ser grande no reino dos céus, você tem que ser servo. Você quer ser muito grande, você tem que ser escravo, se dedicar ao outro. Eu tenho uma passagem, eu estava no trabalho, eu trabalho até hoje, a pessoa fala assim: tu trabalha até hoje? Eu digo: meu filho, o ser mais velho do universo é Deus e trabalha todo dia. Por que eu vou parar de trabalhar? Eu trabalho todo dia.
quando me aposentar, não faço mais nada. Cada um tem a sua vida. Nós estávamos, eu trabalho, sou corretor de imóveis, né? Claro, vou fazer alguma coisa. Porque eu fui militar, 39 anos. E minha vida militar foi, digamos assim, peguei a época de 60 e pouco, quando entrei. Entrei como soldado. Tinha pai, não tinha mãe, ninguém me disse para estudar, tinha um primário daqueles que só Deus sabe, e eu fui ser soldado. Eu digo, nossa, vou me pegar nisso aqui, vou ficar aqui. E fiquei. Mas eu, naquela época, podia, hoje em dia não pode mais, mas naquela época podia pagar castigo físico, e eu peguei um superior lá que não gostou de mim. Não gostou de mim e eu passei, como se diz, com ele. Era sofrimento, era tortura. Naquela época era paga exercício, paga, cai no chão. E toda vez que ele falava assim, quando você me ver, não vou falar nada, já vai fazendo. Vai, e era assim. Foi, olha, uma tortura. Eu naquela época não entendia, mas hoje sim, olha, eu devo ter sido um militar em outra vida que torturei, que matei, porque o que eu sofri foi uma coisa de maluco. Fui preso, porque era prisão disciplinar. Naquela época a gente não podia andar civil, aí, mas cabelo raspado até aqui, era identificado de longe, fui preso, fiquei na PE aqui na Tijuca preso. Uns dias, onde o quartel me prenderam de novo por causa disso, uma semana depois prenderam de novo, e eu sofri, não foi brincadeira não. E ela ficou como um elemento, porque cometia transgressões, mas olha, eu fui, hoje em dia eu disse, não, eu tinha que passar por isso, eu devo ter sido muito cruel, muito mal, que eu passei por isso, para sentir na pele o que eu fazer com o outro. Então o Divaldo fala que nós falhamos nas nossas escolhas, porque falta o sentimento de servir. A hora que a gente botar na nossa vida o sentimento de servir pelo outro, você vai vencer todas. Eu quando entro no metrô, que tenho, por exemplo, um deficiente visual, eu já falo assim, na saída eu vou ajudar. Se descer na mesma estação, eu já... Entendeu? Uma coisa que eu já tenho, eu quero ajudar. Eu tenho essa coisa de fazer alguma coisa. Aí eu chego, você quer ajuda? Eu falei assim, não, só avisa para o guarda que eu estou aqui na plataforma. Aí eu vou lá, tem um deficiente visual que está lá esperando ajuda. Entendeu? Mas se o cara quer ajuda, quer atravessar a rua, eu estou disposto a mudar. Eu não era assim, mas eu agora, entendeu? Eu agora sou. Eu estava no trabalho, isso tudo eu contei para chegar no que eu quero falar. Estava no trabalho no sábado. Aí o senhor, colega nosso, já de bastante idade, a gente estava conversando, tomando um cafezinho, eu senti que ele estava com a boca torta, caindo a comida por aqui. Eu digo, você está se sentindo bem? E ele, assim, eu estou com um pouco de dor de cabeça. Eu digo, você tem pressão alta? Ele tem. Você tomou a medicação? Não lembro. Aí eu falei para minha esposa que estava lá, eu falei assim, acho que está tendo um problema. Ou, eu não sou médico, mas é um AVC ou um infarto, porque ele está tendo um problema, está falando com a boca torta, tá. Vamos levar para o médico. E ali perto do Lourenço Jorge. Aí levamos, arrumamos as coisas todas, botei meu computador na bolsa e pegamos ele e levamos para o Lourenço Jorge. Quando chegamos no Lourenço Jorge, eu falei assim, não, tem que passar na UPA, é do lado. Aí eu falei assim, você pode ir andando? Ele, não, vou. Aí fomos devagarzinho para a UPA. Falei para minha esposa, vai embora, entendeu? Deixa que eu fico com ele aqui. Aí eu falei com a atendente, é o que eu estou falando, o sentimento de servir. Olha, eu não sou médico, mas eu acho que ele está tendo um AVC. Entendeu? Está falando enrolado, a comida já não controla mais. Eu deixei ele sentada, foi. Isso era o quê? É um caso grave, vamos correr. Aí deixou, ficou ali, horas. Ele foi para o médico, levou lá para tomar uma injeção, tomar um troço assim, o troço foi demorado. Eu digo, isso era para ser agilizado, isso era para correr, você tem que se colocar no lugar do outro. Podia ser eu, podia ser filho, meu filho, minha esposa, minha mãe. Então a gente tem que correr para ajudar o que está precisando. Mas seria como que... Aí, depois de muito... Isso nós fomos às 10 horas, 2 horas da tarde foi que o médico liberou. Bom, se o médico liberou, eu falei para ele, vou te levar em casa. Estou lá de ônibus, eu pego um táxi, eu vou de ônibus. Não precisa não.
é porque eu achei que ele estava com vergonha. Ele morava na comunidade, Rio das Pedras, e ele falou assim, não, me bota no ônibus que eu chego em casa. Aí eu botei ele no ônibus, e depois eu comecei a ligar para ele. Nada de atender. Lá com as 7 horas da noite ele me atendeu. Eu digo, aí, como é que você está, rapaz? Ele falou assim, caí dentro do ônibus, machuquei. Eu digo, nossa senhora. Aí no dia seguinte nós falamos com um grupo lá do trabalho, a gerente dele tomou providência, levaram para o hospital, começaram a fazer os exames todos que tinha que fazer, constatou que era mesmo AVC. E ele falou assim, eu quero ir embora para minha terra, lá em Pernambuco. Ela comprou passagem para ele, para ela, levou, olha só como tem pessoas boas, levou ele até o interior, foi para Recife, de Recife pegou outro avião, deixou ele com a família e voltou. Arcou com toda a despesa do bolso dela e levou ele ficou, e a gente comentava, ligava para ele, como é que você está? Estou bem. Toda vez que ligava, ele falava assim, você é meu salvador. Eu, que sou salvador, coisa nenhuma? Você salvou minha vida. Não, que nada. Mas ele há pouco tempo teve outro pior e entrou em coma, ficou em coma profundo e veio a desencarnar. Mas também chegou a hora dele, mas se tivesse atendido na hora, tomado a providência, talvez não tivesse agravado tanto. É isso que eu digo, que a gente tem que realmente socorrer, tomar providência, entendeu? Não deixar a coisa piorar. E o Divaldo fala assim, ele fala que nós vivemos a vida toda Deus nos dando bênçãos e graças, Deus nos servindo, porque você acorda, abre, já está aquele sol lindo, maravilhoso que dá vida, aquela brisa, o pulmão cheio de ar que Deus nos dá, porque quem vive sem oxigênio? Isso é dado por Deus, a luz do sol que dá vida. Então Deus está nos dando, entendeu? Vida em abundância, como ele diz, e a gente não pensa nisso. Você, por exemplo, aí ele fala, você vai tomar banho, você abre a torneira, cai a água. Quem que botou aquele ali? Alguém já fez, o sabonete, a pasta de dente, a escova, tudo alguém fez para te servir. Você pega a condução, te deixa no trabalho. Então, se você vê, o mundo todo te serve, tudo foi feito para te servir. E muitas vezes a gente esquece essas coisas, então a gente tem que aprender a servir. E ele falou assim, as nossas provas, elas falham, porque a gente ainda está, digamos assim, muito pensando só em nós, a gente não pensa no outro, a gente não pensa no bem comum, na coisa grandiosa que é Deus. E ele conta uma história que ele é um psicólogo de uma empresa de construção, estavam construindo uma catedral. E ele foi saber como é que estavam os funcionários, como é que estavam satisfeitos, como é que estava o trabalho, estavam bem assistidos. E ele chegou, estava lá um grupo carregando tijolos, pedras, e ele chegou para o primeiro e falou assim, olá, que fazes aqui? Aí ele, é cegos por acaso? Não vês que eu carrego pedras, tijolos? Aí ele, tá, carrega tijolos e pedras, tá bom. Aí foi para o outro, aí o outro vinha com um semblante mais fechado ainda. E ele falou assim, olá, tudo bem? Que fazes dessa obra? Aí ele olhou para a cara dele, tá vendo? Aí pedra. E não deu papo, foi embora. Aí vinha o outro alegre, feliz, assoviando, cantando, carregando pedras. Aí ele falou assim, olá, que fazes nessa obra? Ele falou assim, carrego pedra para construir essa catedral. Vai ser uma maravilha. Eu faço parte desses que vão construir essa catedral. O meu nome estará, entendeu, nos anais para o futuro. Entendeu? Aí ele falou assim, então, cada um, entendeu, externa as suas provas da forma que você vive. Uns escolhem, porque nós escolhemos, e vivemos, entendeu, amargo, reclamando. Outros tiram, entendeu, de letra, porque sabem que aquilo ali é a forma de abrir as portas para o céu. Vai procurar, entendeu, voltar cada vez melhor, produzindo cada vez mais, entendeu, se aperfeiçoando. Porque nós, nessa vida, eu sempre falo, a vida na Terra é uma escola. Aqui a gente tem 3 sentidos principais. É aprender, é ensinar e aperfeiçoar. Eu, por exemplo,
aprendi muita coisa, assim, coisa que eu nunca imaginei de aprender. Eu nunca imaginei na minha vida de eu trabalhar com mecânica, com máquinas operatrizes. Nunca me passou isso e eu aprendi a trabalhar com fresadora, com torno, com solda de tudo que é tipo de solda, com tudo que é tipo de confecção de peças. A gente fazia, era peça mesmo, de indústria. Mas, entendeu? Eu aprendi, mas eu acho que se eu vier na outra encarnação e a minha missão for na mesma área, eu vou vir melhor. Aquilo foi a primeira experiência. Então, eu fiz as coisas, eu aprendi muita coisa, mas se eu vier na outra encarnação e optar por essa área, eu sei que eu vou vir melhor. A mesma coisa é na medicina, na engenharia, entendeu? No direito, em todas as profissões. Por exemplo, eu me formei em direito, mas eu não sou, praticamente eu não exerço a profissão. Eu trabalhei muito de voluntário, 3 anos de voluntário, aprendi mais geralmente a área civil, mas eu não sei nada praticamente de direito. Eu preciso voltar na outra, se vier nessa missão, para poder aperfeiçoar. Já tem o germe, preciso aperfeiçoar. Então a vida na Terra é isso, é aprender, ensinar e aperfeiçoar. Aquilo que a gente já sabe, a gente ensina e a gente está se aperfeiçoando. É isso que a gente tem que fazer. Na última palestra eu falei aquele comentário do Lázaro, que o Lázaro dizia: nós nunca deixamos, entendeu? A vida toda a gente tem que ser grato a Deus. Sabe por quê? Eu falei para vocês, porque à medida que a gente evolui, a gente conhece mais Deus. E à medida que a gente conhece mais Deus, a gente quer conhecer mais. E à medida que a gente conhece Deus, a gente sabe do quanto nós somos importantes para Deus. Do quanto o poder que nós temos que ainda não conseguimos desenvolver. Quanto mais a gente sobe uma escada que vê Deus, a gente quer ver mais e quer subir mais. E a gente vai ficando grato, porque a vida que Deus nos deu é uma coisa extraordinária. Quando Jesus dizia: vocês são deuses, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais, porque nós vamos fazer o que Jesus fazia e muito mais. Nós vamos fazer aquilo tudo de criar mundos, de criar sóis, de criar galáxias. Nós vamos fazer isso tudo. Mas é preciso o quê? Evoluir. O espírito está puro para poder você usar essas energias todas que você tem, que você pode usar e criar como Jesus criava. 4 bilhões de anos, Jesus já era grande. Já estava aqui criando o nosso sistema solar, o seu grupo. Olha, aí então, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai vendo a nossa potência. Nós somos uma potência. E cada vez mais a gente quer ser mais potência. E a gente quer mais se aproximar de Deus. E para isso a gente precisa evoluir mais. Então, por isso que nós nunca deixamos de ser grato a Deus. Por isso, à medida que quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai ver o nosso valor. Aquilo que Deus nos deu de graça. Que é uma coisa maravilhosa. Pois bem, continuando aqui as nossas questões, e para quê? Já que a gente está no plano espiritual e fala assim: vou encarnar, então vou escolher provas bem fáceis, tranquilas, sem problema nenhum. Não é natural que a gente escolhesse, que a gente agisse dessa maneira? Vou escolher provas aquelas bem simples, que não vai me trazer problema nenhum. Não é isso a pergunta que o Kardec fez, e ele respondeu o seguinte: olha, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a maneira de pensar. Aí fala assim: no plano espiritual, o espírito livre da matéria, ele vê de maneira diferente, e fala assim: não quero. Quando ele olha para trás, que vê um monte de coisas que ele deixou de fazer e que ele precisa fazer para se melhorar, ele fala assim: não, eu quero passar por isso. Não, eu quero uma prova mais dura. Você vai escolher? Não, vou sim, eu quero, porque eu preciso evoluir, eu preciso melhorar.
Eu estou vendo o quanto eu estou para trás e eu quero ir para frente. Então tá bom. Agora, tem uma orientação. O Espírito fala assim, mas olha só, isso que você está pedindo é muito grande. Isso você vai suportar? Isso aí é uma tarefa, entendeu, muito pesada para você levar. Você não acha melhor fazer assim, assim, assim? Não, eu quero isso aqui. Eu vou fazer, eu vou levar para frente. Então tá bom, está permitido. Então o Espírito vê de maneira diferente. Ele vê a forma dele evoluir escolhendo uma prova, que às vezes é uma prova demorada, uma doença, uma lesão no cérebro, uma lesão, uma deficiência física, anos e anos e anos, mas aquilo é que vai levar ele, sem reclamar, vai levar ele para, digamos assim, uma posição elevada. É isso que muitas vezes a gente não entende. Você chega, por exemplo, igual a gente visitava, né, o leprosário, as pessoas em situação horrorosas, mas a maioria daqueles espíritos pediram aquela prova, pediram para passar pelaquela prova da lepra, para se livrar de uma série de outras coisas. E a gente ia lá e quantas pessoas assim tratavam a gente assim, nossa, a situação que essa pessoa se encontra, como é que pode ainda brincar, entendeu? Está alegre, está feliz, entendeu? E era uma brincadeira. E o nosso grupo tinha umas meninas que iam, aí eles ficavam assim, cadê a fulana? Quem não veio? Já conhecia todo mundo. Eles diziam, aquela minha namorada, não sei o que, então era, criavam, como é que pode estar numa situação dessa, terrível? E eles estão brincando, estão felizes, são espíritos que já estão preparados, já se prepararam para passar por aquilo e se livrar de um monte de coisa para trás, que muitas vezes a gente não está preparado. Muitas vezes a gente não está preparado para passar por isso. Aí ele fala aqui, ele faz um comentário, olha só. Dizem todos os espíritos que na erracidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Lá no plano espiritual, ele se prepara para a volta. Na vida corporal, se nos oferece um exemplo deste fato, não levamos frequentemente anos a procurar a carreira para a qual, afinal, nós escolhemos. Quantos anos se estuda para ser médico? Quantos anos se estuda? Depois tem residência, tem um monte de coisa, 10 anos no mínimo ou mais para o médico se formar. Ele se preparou para isso, mas ele vai dar um salto na sua vida. Aquele que salva vidas, aqueles que realmente socorrem pessoas. Olha que ganho espiritual ele está tendo. Então, lá na vida espiritual, você se prepara. E muitas vezes, entendeu? Estuda bastante, tem muito conselho, se aconselha com outros, como é que pode fazer, você já passou por essa experiência. E são aconselhados para que realmente possa levar à frente essa missão essa tarefa que eles escolheram. Então a questão aqui, que ele fala o seguinte: quando o espírito é atrasado, então? Quando o espírito não sabe escolher? O que é que acontece aquele espírito que é simples e ignorante como fomos criados? Não tem condição de escolher, como é que faz? Nesse caso, Deus supre as suas deficiências. É o chamado de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é quando os espíritos não têm condição de escolher e Deus vai, igual o pai, vai cuidando dos seus filhos pequenos que não sabem fazer nada, ele vai orientando, vai pegando na mão, vai levando até que eles... Porque aí você fala assim, mas isso funciona? Funciona. Veja, por exemplo, os pássaros. Eu fico imaginando, fico pensando, quando é inverno no norte, eles vêm tudo para regiões mais quentes. Fica meses até voando, senta num lugar, come um pouco, bebe água e vai para aqueles lugares. Todos os anos eles vão, por exemplo, sai lá do norte do Canadá, da Groenlândia, daquele lugar, e vai vir para o México, vai vir para o norte do Brasil, para a Patagônia. Ali eles vão acasalar e vai ter seus filhos. E depois, quando o inverno começa aqui e começa o verão lá, eles voltam. Quem é que guia esses pássaros?
Qual a inteligência que ele tem? Qual o radar que eles têm para conhecer o caminho e ir para o caminho certinho? E seus filhos voltam para o mesmo lugar, igual as baleias que saem lá do hemisfério sul para ter seus filhos e acasalar aqui no Brasil. Quem é que guia? Porque no oceano, como é que você sabe qual lugar que você vai? Debaixo da água. Como é que você sabe qual a direção? Se você dentro do oceano. E eles vêm todos os anos para ter seus filhos aqui, seus filhotes, para acasalar, e voltam. Isso eles fazem há milhares e milhares de anos. Quem é que guia esses? É o inconsciente coletivo. São as forças espirituais que estão tomando conta, porque os espíritos, nós temos as nossas tarefas. Com os animais, com as plantas. Entendeu? Vocês veem planta maravilhosa, flores. Essa semana eu recebi um vídeo com flores assim, nossa, que fizeram isso? Entendeu? Umas coisas lindas, umas flores, umas folhas. Entendeu? É um trabalho espiritual. Os espíritos vão treinando para fazer se aperfeiçoando, a beleza do universo. Ele vai se aperfeiçoando e, como Jesus dizia, nós somos deuses. Flores lindas, você vai assim, como é que eles fizeram isso? Com cores maravilhosas, coisas, entendeu, extraordinárias. E eles estão treinando, nós vamos treinar também. Porque o que eu falo? Nós, aqui no planeta Terra, nós temos uma quantidade de aprendizado que a gente tem que passar. Nós temos que passar por essas ciências todas que o planeta Terra, entendeu, nos oferece. Nós temos que aprender tudo. Por isso que eu digo, gente, aproveita a vida, dá tempo. Dá tempo. Eu me incluo como um exemplo aí, porque, entendeu, com quase 70 anos eu saí da faculdade. Não fui antes porque não tinha condição. Não tinha. Mas a hora que agora eu vou, eu fui. Então, se eu posso, que sou um zero, muita gente pode, que é melhor que eu, que tem muito mais inteligência, que tem muito mais recursos. Então, se você puder aprender tudo que você puder nessa vida, você vai ganhar muito. Eu sempre falo isso, gente, trabalha você mesmo, trabalha o seu sentimento, faça, eu sempre, todas as vezes quando eu comecei na doutrina espírita, eu falava, cara, faça o bem, faça caridade, mesmo que seja por vaidade, mesmo que seja para as pessoas verem, mesmo que seja para Deus te recompensar mais tarde, mas faça o bem. Porque é a constância, é o treinamento que vai te fazer as coisas sem esperar nada em troca. Entendeu? É o exercício que vai te levar a fazer sem esperar mais nada em troca. Tá? Então eu falo, gente, faz o bem. Vamos aproveitar as oportunidades de evoluir, de crescer, de trabalhar na seara do Cristo. A gente não pode, de forma alguma, a gente pode deixar as oportunidades passar. Quanto tempo a gente vai levar para encarnar de novo? As mulheres só estão querendo ter um filho. Tem muitos casais que não tem o quê? Não tem filho nenhum. E olha a fila que vai ficar para encarnar. Nós vamos sair dessa vida. A gente estava comentando isso. Todos nós, uma hora vai chegar e vamos passar para o outro lado. E depois a gente vai voltar, porque tem muita coisa para aprender ainda aqui. E como é que fica? É preciso a gente começar a fazer muita coisa agora, porque talvez a gente não tenha muita chance na volta. Aí olha só, e ele faz uma pergunta aqui, olha só, como então pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode o espírito, porque tem espírito que fala assim, olha, eu não quero responsabilidade. Eu quero viver no meio de criminosos, eu quero viver no meio do vício, e ele deixa. Pode, problema seu. Só que você vai passar muita dificuldade na vida. Você vai ter muito sofrimento. Mas você pode ter livre-arbítrio. Você pode escolher uma vida, entendeu? Desregrada, uma vida cheia de crime. Isso aí é problema seu. É quebrando aqui. Pode se enganar? Pode se enganar. Aqui. O espírito pode se enganar quanto à eficiência da prova que escolheu. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Pode, mas só que ele vai sucumbir. Pode também escolher
alguma que nada lhe aproveite. Olha só que tempo perdido. Eu estava comentando, se a gente já está com dificuldade de encarnar, já não quero ter mais 10 filhos como tinha antigamente. Antigamente era 10, 12, agora é um e olha lá. A maioria prefere ter 2 cachorros que não dá muito trabalho. E como encarnar para voltar para resolver essas coisas aqui que ficaram para trás? Vida mal escolhida. E assim, pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Como sucederá se buscar vida ociosa e inútil? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. É isso que eu digo, e aí? Vai ter oportunidade? Alguém vai abrir as portas para você entrar na sua casa? E ó, vem. Esse aqui é o problema. Então a gente tem que, é o que eu digo, a doutrina espírita é, digamos assim, a coisa mais importante que a gente teve na vida, porque nos fala de tudo. E o Kardec, ele fazia uma pergunta, e daí a pouco ele fazia outra, e ele fazia outra, e tirava todas as dúvidas. Tudo que tem aqui eram dúvidas que ele tirou na época que servem para nós. Que servem para nós. Então o Espírito, ele escolhe. E a gente sabe que nossas escolhas vão ser melhores, né? Bem melhores. A gente, quando sair daqui, a gente vai escolher, talvez não aquelas específicas, mas um gênero bem mais, digamos assim, abrangente. Você pode, nessa vida, porque, como diz Paulo, nós temos todas as sementes dentro de nós das virtudes. Nós temos que desenvolver todas elas. E no Consolador Prometido, ele fala, olha o que ele fala aqui, ó. Que nossa vida, aqui. Então, Jesus nos deu os Espíritos conhecidos para nos falar essas coisas. Os conhecidos, não precisou nem pegar os apóstolos, os profetas. E ele fala aqui, ó. Nem precisou dos apóstolos, nem precisou dos profetas. A notícia vem daqueles que viveram na terra. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida uma prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. O Espírito de Verdade falando, porque a gente pede a prova, mas se a nossa prova for bem vivida, bem planejada e bem executada, as nossas virtudes elas vão crescer como cedro. Cada virtude que a gente desenvolve, essa nunca mais se perde. Essa nunca mais a gente deixa de ter. E como nós temos que desenvolver todas elas, nós já sabemos o que fazer. Nós não precisamos mais recorrer a outras coisas, porque está tudo na nossa consciência. A doutrina espírita já nos explicou. É por isso que eu digo, nossa, como a gente é abençoado, como nós tivemos uma vida tão importante vivendo sobre o ensinamento dos Espíritos. Coisas que muita gente não teve essa oportunidade que nós estamos tendo. Muitas encarnações passaram que não tiveram o que a gente teve, essa bênção de saber tudo. Nós sabemos tudo, só depende de nós. Então, e ele faz um alerta aqui, ó. Ele faz um alerta, Espírito de Verdade. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. O que é que ele quis dizer aqui? Nós compreendemos a nossa inferioridade, nós sabemos tudo que não presta, mas por que a gente não pega o que é verdadeiro, o que é bom e desenvolve em nós? Por que a gente não faz, entendeu, as coisas certas? Muitas vezes a gente sabe e deixa passar, não se preocupa. Por que a gente então não toma decisão de fazer tudo que realmente nos eleva? Por que a gente não faz aquilo que Jesus nos pede? Muita gente sabe e não deixa. Então é uma oportunidade de ouro. Veja a missão, que eu sempre falo, a missão do Chico,
Veja a missão de Bezerra. O Bezerra foi um médico que dizia assim, o médico não pode ter sossego enquanto tiver um doente. Porque eu estava falando do nosso amigo que estava passando mal, e foi deixado, vai, a hora que chegar a sua vez de atender, vai atender. E o Bezerra dizia, não tem dia, não tem hora. Se tem alguém passando mal, você não tem hora de comer, você não tem hora de dormir, você tem que ir lá e socorrer. E o Bezerra foi realmente um exemplo. Olha que podia ser milionário, que hoje a gente sabe que o médico ganha dinheiro, né? O médico ganha dinheiro, se ele for um bom médico, ele fica rico. E ele morreu pobre, tiveram que fazer o quê? Vaquinha para enterrar, comprar o caixão do Bezerra. Mas olha o que aconteceu com o Bezerra, quando chegou lá. A grandiosidade, o espírito que ele era. Entendeu? Digamos assim, um reconhecimento extraordinário, que ele falou, milhares de pessoas foram recebê-lo. Que ele ficou admirado, porque são esses, são os que você ajudou na terra, Bezerra. E em 1950, aproximadamente, o Bezerra recebeu o passaporte para o mundo superior. E ele agradeceu a Celina que trouxe, falou assim, agradece a Mãe Santíssima, mas eu não posso aceitar. Porque enquanto eu vejo meus parentes, meus amigos, pessoas que sofrendo lá no... Como é que eu vou me sentir lá em cima? Como é que eu vou me sentir feliz no mundo evoluído, enquanto tem pessoas que eu amo, que eu quero que venham para perto de mim, e eu ficar lá e ver que eles estão lá? Não, não vou. Enquanto tiver sofrimento na terra, eu vou ficar aqui. Olha que renúncia. Qual de nós ainda já faz isso? A gente vai querer correr para, entendeu? Para um mundo melhor, e só os espíritos assim, muito envergadura espiritual, que vemos o caso de Jesus. Jesus precisava passar por isso. Jesus precisava passar por o que ele passou, de vir das alturas, para viver numa família de pobre, que não tinha uma cama para dormir, que não tinha entendeu? Um lugar para tomar um banho, um banheiro, e ele veio de mundos muito superiores para passar o que ele passou, e ainda por cima passar todo, entendeu? A perseguição, a traição, entendeu? O que ele passou de humilhação, o que ele sofreu para dizer para a gente, olha, entendeu? Existe um mundo melhor. Eu vim aqui para que vocês tenham vida, e eu vou na frente para preparar o caminho. Eu estou lá esperando vocês. Cumpre a tarefa. Olha só, cumpre a missão de vocês, que eu estou esperando lá. Eu vim para mostrar para vocês. E nessa vida eu resgatei muitos. E resgatou muitos, e está resgatando. Cada dia que passa a gente, entendeu, tem mais entendimento, e a gente quer trabalhar mais em nome dele, para que a gente possa ter esse direito de um dia estar junto dele. Eu vou lá para preparar o caminho. A hora que vocês retornarem, eu estou lá esperando. Aquele que me elevar na terra, eu elevo ele diante de Deus. Aquele que falar bem de mim, eu falo bem dele diante de Deus. Olha só a responsabilidade. Então nós temos que fazer isso, gente. Dedicar nossa vida ao bem. Dedicar nossa vida a perdoar, a entender a dificuldade do outro. É isso que a gente tem que fazer. Nossa missão é essa. A nossa tarefa é essa, de fazer o bem, representar o bem na terra. Nós temos que trazer o céu para a terra, para essa terra aqui, ó, Brasil, para daqui ser um exemplo para o mundo de amor a Deus e ao próximo. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão, entendeu? Todos os momentos da nossa vida que a gente puder, tiver a oportunidade, fazer o bem. Esquece de nós mesmos e faça o bem para o outro, porque é isso que a gente está representando Jesus. A gente não se comprometeu? É isso que a gente tem que fazer. Então que a gente aproveite a oportunidade. Eu sempre falo, estou aqui a serviço do Mestre, que ele me dê força, que me dê coragem, inspiração, que abençoe todos nós que estamos aqui recebendo essas palavras de um analfabeto praticamente da doutrina de Jesus, mas que eu tenha a coragem, que eu tenha vontade de dizer assim, faça o bem, porque é o bem que vai te levar para o céu. Aproveite a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade, porque às vezes a gente não consegue mais aquele momento de fazer o bem. Então é isso. Você quer ser grande? Seja servo. Você quer ser muito grande? Seja escravo. Foi isso que Jesus falou. Essa é a proposta. Então que eles nos dê coragem para na hora a gente realmente ser servo daquele nosso irmão e ser exemplo.
eu estou representando Jesus aqui na terra. Que Ele abençoe todos nós, essa casa que aqui é um ponto de luz. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe dos benefícios que recebe, que passa. Mesmo que abençoe os trabalhadores e a todos que vêm aqui. Que Jesus nos dê essa coragem de vencer as nossas imperfeições, de vencer as nossas fraquezas, as nossas mazelas espirituais. Que assim seja. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.